Que a paz do Senhor Jesus seja com você, amigo e irmão em Cristo, e que você seja um pesquisador da palavra de Deus, e que busque examinar as Escrituras, que cuida de ter nela a vida eterna, e são ela que testifica de Cristo nosso Senhor. É chegado o tempo de uma grande batalha espiritual. Guerra como nunca houve desde que houve nação. A guerra entre o bem e o mal. Pois o tempo é chegado em que cada um vai definir de que lado vai ficar. Qual caminho que você vai escolher, o estreito ou o largo? A decisão chegou. Por isso o tema de hoje, dando continuidade à série de estudo, que nos traz o entendimento do Apocalipse capítulo 13. Nós estamos vendo aqui a besta que emerge do mar. Quem é esta besta? Que poder é este? E quem está por detrás desse poder? Que espírito atua nesse poder? Nota o que diz a Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 2. A besta que vira é semelhante a um leopardo, porém tinha pés como de um urso, boca como de um leão. E o dragão passou à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Quem é esse dragão? A quem lhe deu poder? A quem lhe deu autoridade? É preciso estudar a Bíblia para compreender as verdades contidas na palavra de Deus. Porque somente a Bíblia se revela, a Bíblia não se interpreta, ela se revela. Guarde isso sempre em seu coração. Por isso nós vamos para o verso seguinte, para nós identificar quem é o dragão e quem está sob o domínio do mundo com o poder do dragão. Vamos analisar a Bíblia e deixa que a Bíblia nos responde. Diz o seguinte, no livro de Apocalipse, capítulo 12, do versículo 3 em diante. De repente apareceu no céu outro sinal. Um poderoso dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre a cabeça 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar seu filho. Assim que desse à luz. Todavia, nasceu-lhe um filho, um homem, que reinará sobre todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali sustentasse pelo período de 1260 dias. Vamos analisar esse texto e vamos ver a revelação que ele nos traz. Quando diz que a serpente, que de repente apareceu um outro sinal no céu, um poderoso dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e que este estava esperando que a mulher desse à luz. Desde que a promessa foi feita a Adão no Éden, que isso da semente da mulher nasceria um varão, Satanás, durante todo esse período, estudou as profecias, meditando, buscando quando viria esse varão. Quando viria o Filho de Deus para resgatar o homem da perdição eterna. Ele observou cada ato, cada momento. Era para a igreja judaica, a igreja de Deus, estar atenta, mas ela estava dormindo. Os magos, que era pagão, era estranho ao ensinamento judaico, que não tinha recebido todas as luzes que os judeus tinham, perceberam e, examinando os pergaminhos judaicos, eles foram em busca do Messias, foram em busca de Deus. Enquanto a igreja judaica estava dormindo, porque Satanás ele está atacando a igreja, ele ataca a igreja.
Ele ataca para que as pessoas fiquem dormindo, não percebam o que está acontecendo, como os dias de hoje. O que ocorreu então? Satanás agora, quando os magos vieram e disseram a Herodes, olha, viemos ver o rei dos reis, o rei do judeu. Herodes, o grande, ele era, na verdade, empossado sob a autoridade de Roma sobre Israel. O que aconteceu com Herodes? Indignado, odiou o Messias. Ele mandou que matasse todas as crianças. Era o processo de Satanás sob domínio já, o dragão dominando. Queria, por tudo, tirar a vida de Cristo. O que aconteceu depois disso? A Bíblia revela, diz que a mulher, o varão foi levado para o céu, Cristo foi crucificado, ressuscitou e subiu para o céu. Mas ficou agora a sua igreja, sob a perseguição de Satanás, simbolismo da mulher. A igreja pura, a igreja santa. O que aconteceu? Grande perseguição houve sobre os cristãos. Grandes guerras e batalhas os cristãos enfrentaram. A perseguição do dragão contra eles. Mas diz a Bíblia que eles foram levados ao deserto. Um lugar onde eles pudessem ser escondidos e protegidos durante o tempo determinado por Deus. Quando isso ocorreu. E a quem o dragão tomou posse? O dragão tomou posse da nação judaica, levando os judeus a odiar a Cristo. Depois, Satanás continuou seu ataque novamente, quando ele viu que os judeus já não tinham mais serventia para o seu trabalho. Ele criou agora outra perseguição das pessoas, professa cristã, a odiar os judeus. E odiar todos aqueles que guardassem ou obedecessem os ensinamentos do Eterno, que está contido justamente no Antigo Testamento. As leis cerimoniais, as leis judaicas que Deus concedeu ao seu povo. A obediência aos mandamentos, a obediência a todo aquele sistema que Deus havia determinado, que era instrução para as pessoas estarem prontas quando o Senhor Jesus ou o Messias voltasse. Continua do mesmo sistema. Nada do que Deus colocou no Antigo Testamento foi abolido. Foi abolido a cerimônia à base de sangue. Isso foi abolido, acabou. Não existe mais cerimônias com sangue. Não existe mais morte de cordeiro, porque Cristo morreu em nosso lugar. Cristo derramou seu precioso sangue. Então não tem necessidade mais de derramamento de sangue. Então essa parte sacrificial cessou. Mas as outras demais cerimônias que Deus deixou, sem derramamento de sangue, ficou. Portanto, nós temos hoje a Santa Ceia, que é uma cerimônia. Nós temos hoje o batismo, que é uma cerimônia. Então, tudo isso ficou. Nós temos ainda as festividades do Senhor, as santas convocações. Tudo isso Deus deixou para que a sua igreja, a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, permanecesse. Durante os séculos e séculos, a igreja de Deus veio navegando no grande mar e sempre vencendo. E agora é chegado o tempo em que todos terão que tomar a sua decisão. Diz aqui que a mulher fugiu para o deserto, foi um período em que a igreja de Deus ela ficou escondida no deserto, através dos irmãos valdenses e outros demais irmãos que fizeram da igreja de Deus o deserto, nas montanhas e vales. Ali eles adoravam o verdadeiro Deus, longe das ideias criadas por Satanás, que ele estabeleceu sobre si, a Igreja Católica Apostólica Romana. Quando a Igreja Católica pôs o sobrenome romano, houve um casamento da Igreja com Satanás. Satanás agora domina esta mulher, domina esta igreja. E essa igreja agora ela é um instrumento não de Deus, mas um instrumento do inimigo para perseguir os santos.
Durante todo o período, a Igreja Católica Apostólica Romana perseguiu e matou milhares de pessoas através do seu agente, o instrumento, escolhido por Satanás, o homem do pecado, o filho da perdição. Por isso, meu querido amigo e irmão, é necessário que estude a Bíblia, pesquise a palavra de Deus. Se alguém me perguntar se eu sou católico, eu sou católico, eu não sou romano. Porque quando eu aceito o sobrenome romano, estou aceitando e afirmando que o dragão é o meu Senhor. É algo que um verdadeiro cristão não pode aceitar. Ser um católico quer dizer aquele que defende a fé católica, aquele que defende os princípios dos apóstolos. Ser romano é aceitar as heresias e doutrinas vindo pelo homem do pecado, vindo pelo filho da perdição. Deixa bem claro aqui, no versículo capítulo 12, versículo 9, diz o seguinte: assim o dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, que tem capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Ele com seus anjos. Uma terça parte dos anjos foi expulso do céu. E agora a Bíblia diz no livro de Coríntios, diz que Satanás se transforma em anjo de luz e seus ministros e ministros de justiça. É preciso que cada um compreenda o que precisamos entender dentro da palavra de Deus. Quando voltamos para Apocalipse capítulo 13, versículo 4, encontramos a seguinte palavra: passar a adorar o dragão, o qual tinha transferido a autoridade à besta. Então todos também começaram a adorar a besta. Exclamaram: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Se observa que todos passaram a adorar quem? O dragão. Se Roma pagã foi que matou Cristo, perseguiu Jesus na infância, quando Jesus era criança, crucificou Jesus na cruz, perseguiu também a igreja cristã, até quando a grande massa da igreja professa cristã passa a aceitar o sobrenome romano e fica uma pequena minoria. E diz que o mundo agora adora o dragão. Adorar o dragão, como é adorar o dragão? Como o dragão está sendo adorado hoje pelo mundo? Na besta do Apocalipse 13. É porque quando a igreja foi estabelecida em Roma, e as doutrinas bíblicas, as doutrinas dadas mosaicas, foram rejeitadas por Roma, estabelecendo outras crenças, como adoração ao sol, adoração às estrelas, à lua, a Vênus, a Marte, adoração aos astros proibida por Deus. Então estabelece agora um outro poder, e esse poder leva o mundo todo a adorar. Satanás traz sobre si esta adoração. E agora o mundo adora Satanás através da igreja. Porque a igreja assenta no trono que era Roma. Satanás utilizou Roma para perseguir, matar Cristo. Satanás usou Roma para perseguir os cristãos. Satanás usou Roma para mudar a lei de Deus. Satanás usou Roma para blasfemar do nome de Deus, estabelecendo regras e normas. E o mundo inteiro submete a esta organização, ou esse sistema religioso romano. Eu quero que meu amigo e irmão analise a Bíblia Sagrada. Quando você está seguindo, obedecendo às doutrinas de Roma, você não está obedecendo às doutrinas bíblicas, mas à doutrina do dragão. Por isso o texto diz que passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido autoridade à besta. Quando o poder romano pagão dá à igreja católica apostólica, ela se torna uma igreja romana, então não é mais uma doutrina bíblica, é doutrina romana. É ensinamentos romanos, não é ensinamento bíblico.
ensinamento do homem do pecado, do filho da perdição. E algo tão importante para ser analisado, que diz em Apocalipse 13, que diz o mundo dele, exclamava o mundo, quem é semelhante à besta, quem pode guerrear contra ela? Durante 1260 anos, a Igreja Católica Apostólica Romana dominou o mundo. Ela colocou reis, ela tirou reis, ela perseguiu, ela fez guerra contra os judeus, guerra às cruzadas. Houve o período da fogueira da Inquisição, houve tortura aos santos, houve uma matança como nunca houve igual. Só em São Bartolomeu foi morto 14 mil pessoas num dia só. Milhares de pessoas eram mortas, porque ele não queria submeter a adoração ao dragão, ou seja, a adoração a Roma. Aceitar os ensinamentos de Roma é adorar. Mas como eu estou adorando Roma? Como o mundo está adorando Roma? Como o mundo está adorando a besta? Pelo calendário. O calendário que Roma estabeleceu. Ele anulou as leis de Deus, anulou os mandamentos do Senhor, ele alterou o calendário, ele criou um calendário falso e abandonou o calendário de Deus. Essa é a pura realidade. Quando você vai para o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 14, você encontra o calendário de Deus, regido pelo círculo da lua. Por isso a Bíblia diz, de uma lua nova, outra lua nova, todos irão perante o Senhor. E nessa maravilha do ensino de Cristo, vemos a verdade tão clara e eminente para cada um de nós. Meu amigo, irmão, estude a Bíblia, pesquise, analise a palavra de Deus. Mas prossegue aqui algo importante para entendermos. Como Satanás, ele governa o mundo? Ele tem autoridade para isto? Ele tem poder para isto? Nota o que diz a Bíblia Sagrada no livro de Jó, capítulo 2, versículo 1. Em outro dia, os anjos servidores celestiais voltaram-se perante Yahvé, o Senhor. Satã, o acusador, também estava entre eles. Para o dia da mesma maneira ser ouvido. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e vir pelos caminhos do mundo. Certo dia, no capítulo 1, versículo 6, certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor. Satã, acusador, aproximou-se também junto com eles. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens, Satanás? Deus deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelo caminho do mundo. É isso que ele faz. Esta é a maneira que o inimigo trabalha. Esta é a maneira que ele age. Quando nossos pais Adão pecaram, ele perdeu a autoridade, deu a autoridade, agora ficou para Satanás. Quando um rei vence outro, aquele rei se torna submisso à regra daquele rei. Assim aconteceu com Adão. Adão não era para ter se rendido a Satanás. Mas quando ele comeu daquilo que era proibido, ele submeteu ao poder de Satanás. E Satanás passou então a governar a terra. Vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada para nós? Livro de Mateus, capítulo 4. E tornou o diabo levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Você nota que o que está em jogo é a adoração. O que está em jogo é o calendário de Deus. Porque pelo calendário de Deus você vai identificar qual o dia de adorar o Eterno. Quando você não tem o calendário de Deus, você está guardando um dia errado e adorando não a Deus, mas a Satanás.
O que está em jogo é a adoração. O que está em jogo é aquilo que o Eterno determinou. Satanás quer ser adorado. Ele não importa de que maneira que você adora. Se você acredita na adoração do sol, dos astros, se você acredita na adoração ao animal, que seja como muitos países, como a Índia, há várias ideias religiosas de adoração a vários animais, Satanás não importa. Ele está sendo adorado quando você adora o rato, ele está sendo adorado quando você adora o boi, quando você adora o elefante, quando você adora a serpente, quando você adora uma imagem, quando você não importa, você está adorando ele. Ele só não aceita quando você adora o Deus verdadeiro através do calendário do Deus eterno. O dia escolhido pelo Eterno. O dia escolhido por Deus. Qual o dia que Deus escolheu para ser adorado? A Bíblia Sagrada nos mostra no livro de Ezequiel, capítulo 46, versículo 1 e o verso 3. Os dias escolhidos pelo Eterno, além tem as suas festividades que ele escolheu, mas tem um dia também que ele escolheu para que fosse adorado. É o dia da lua nova e o sábado do ciclo semanal, baseado pelo ciclo da lua. Esta é a semana bíblica. São os dias que Deus escolheu. Qualquer outro dia em que você esteja buscando adorar, imaginando que é o dia escolhido por Deus, você está pecando. Você está justamente fazendo o que o diabo quer. Por isso a Bíblia diz que o mundo inteiro adora o dragão. O mundo inteiro o adora porque obedece um calendário que ele fez e não um calendário divino. Você comercializa, você compra, você vende, você vai à igreja, você faz suas transações comerciais pelo calendário criado pelo homem do pecado, pelo filho da perdição. Isso é muito sério. Isso é muito importante que você para e analise e entenda o que a Bíblia diz. Por isso no livro de Lucas disse, capítulo 4, versos 6 e 7 diz: Ele propôs, eu te darei todo o poder sobre eles, toda a glória deste reino, porque me foram entregues, e eu tenho autoridade para doá-lo a bem a quem entender. Portanto, prostra-me e me adores. Tudo isso será teu. Contudo, Jesus lhe afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Preste bem atenção no que eu estou dizendo, meu amigo e irmão. Só a Deus prestarás culto. Quando eu saio da origem do calendário divino e sigo um calendário feito de mãos humanas, instruída pelo homem do pecado, eu estou em transgressão da lei de Deus. Eu estou fazendo algo contrário aos princípios do Eterno. Mas ele diz que tu daria se prostrares e adorar. Quando a igreja cristã rebaixou as regras, rebaixou as normas estabelecidas pelo Eterno, e agora diz que o dragão deu seu trono, ela se transforma de uma igreja cristã para uma igreja apostata, chamada Igreja Romana. Os fiéis e verdadeiros saem de dentro da Igreja Católica Apostólica. Continua carregando esta verdade, mas a grande massa torna romana. E quando ela torna romana, ela prostou-se diante de Satanás. Então Satanás agora deu a glória, deu os reinos à igreja. Por isso a mulher está sentada sobre muitas águas. Ela governa sobre muitas nações. Ela estabelece regras em todas as nações. Então agora a igreja romana não é a igreja de Cristo, mas também saiu de Roma as suas filhas, todas que obedecem o seu calendário, obedecem os seus ensinos, é filha da mãe. Por isso ela é chamada a grande meretriz, a mãe de todas as prostitutas. A mãe quer dizer que suas filhas obedecem. É importante que você analise e que você busque pesquisar e compreender a verdade tão preciosa para esse tempo que nós estamos vivendo. Aqui tem algo importante para que seja analisado no Espírito de Profecia.
É chegado o tempo em que o povo de Deus sentir a mão da perseguição por santificar o sétimo dia. Satanás motivou a mudança do sábado, na esperança de concretizar seu propósito, a derrota dos planos de Deus. Ele procura tornar os mandamentos de Deus menos importantes no mundo do que as leis humanas. O homem do pecado que cuidou em mudar os tempos e a lei, já oprimiu o povo de Deus e fará que seja promulgadas leis que imponha a observância do primeiro dia da semana. Mas o povo de Deus deve ficar firme a favor dele. Satanás está trabalhando, impondo para estabelecer agora com maior grandeza o seu calendário, a sua semana, e trazer na mente do povo a obediência do seu calendário, da sua semana gregoriana, a obediência ao primeiro dia da semana, mas do calendário dele. Porque o calendário de Deus continua como sempre foi. Está lá no livro de Gênesis 1, verso 14. E é tão claro que o calendário do Eterno está tão claro a sua explicação, que mesmo no livro de Isaías, capítulo 66, verso 23, diz que os santos irão perante o Senhor em adoração na lua nova e nos sábados. É preciso que você entenda e compreenda isso. Satanás quer exaltar agora o seu calendário, a sua semana, já que os anos que ele tem não é os anos da Bíblia. Os anos bíblicos do Senhor começam com o mês de Abib. Os anos gregorianos começam com o mês de janeiro, adoração a Jânio, o deus de duas caras. As festividades romanas são adoração ao sol. O 25 de dezembro não é o nascimento de Cristo, mas adoração ao Deus Sol. É uma adoração mitraísta. Então é preciso que cada um busque estudar e compreender a verdade tão preciosa para esse tempo. E prossegue dizendo aqui: a igreja remanescente será levada a grandes provas e aflição. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus sentirão a ira do dragão. Seus seguidores, Satanás conta com o mundo como súditos. Se ele adquiriu domínio sobre as igrejas apostatas, mas ali está um pequeno grupo que lhe resiste à supremacia. Caso os pudesse desarraigar da terra, seu triunfo seria completo. Como ele influenciou as nações pagãs para destruir Israel, assim, em próximo futuro, há de incitar os ímpios, os poderes da terra para destruir o povo de Deus. De todos será exigido que preste obediência às leis humanas, em violação à lei divina. Os que forem fiéis a Deus e ao dever serão ameaçados, denunciados e proscritos. Serão traídos até pelos pais, irmãos, parentes e amigos. Observe o que vem pela frente, meu querido amigo e irmão. Mas onde estará a igreja verdadeira de Deus? A igreja verdadeira de Deus ela está no livro de Daniel 7, verso 25. É aqueles que guardam o calendário de Deus. É aqueles que guardam as festividades do Senhor. É aqueles que guardam a lei do Senhor. O mesmo poder que busca destruir o calendário, o mesmo poder que busca destruir as festas do Senhor, o mesmo poder que busca destruir a lei de Deus, ele encontra uma barreira, porque existe um remanescente, os verdadeiros remanescentes, os que guardam a lei do Senhor. Mas quem são estes verdadeiros remanescentes? Aonde eles se encontram? Apocalipse capítulo 18, versículo 4 diz: sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos seus pecados. Esses fiéis estão dentro das igrejas e Deus chama eles a sair agora, porque eles obedecem à lei de Deus e não à lei dos homens. Eles obedecem à Bíblia e não à lei romana. E esses fiéis agora passam a guardar a lei do Senhor, porque eles são fiéis
a Bíblia e não fiéis à lei de Roma. Mas a grande massa adora Roma, adora o dragão, não adora Cristo. Os quais desses os seus nomes não estão escritos no livro da vida, no livro do Cordeiro, desde a fundação do mundo. É preciso que cada um tome a sua decisão e decida de que lado você vai ficar. Amigo, haverá as provas agora. Haverá 2 anos e meio de perseguição ferronha contra a Igreja de Deus. O refúgio da Igreja de Deus será nos vales e nas montanhas, distantes como foi no período dos 1260 anos, haverá agora, antes da volta de Jesus, 3 anos e meio de perseguições contra a Igreja do Senhor, contra os santos. Guarde isso no teu coração. Vamos orar? Santíssimo e eterno e grandioso Deus, agradecidos somos pela tua bondade e pela tua misericórdia. Perdoa, Senhor Deus, os pecados deste homem, Senhor. Me ajuda a ser fiel à tua palavra, meu Deus do céu. Me dá-me força para que eu possa vencer cada mal que está no meu coração. Mas me ajuda, Senhor, a falar das tuas verdades, porque ela continua sendo lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tenha misericórdia, Senhor, de cada alma, de cada ser humano, Senhor, que tem buscado em Ti refúgio e sabedoria. Não deixe nós ser enganados, mas nos ajude, Senhor, a preservar na luz e na lâmpada que está a Tua palavra. Salva, Senhor, minha família, meus filhos, meus amigos, meus irmãos e todos quantos que ouvem este áudio, Senhor. Busca examinar a cada dia mais a Tua palavra e se afirmar no alicerce da verdade, que é a palavra do Senhor. Todos te rogamos e te suplicamos, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Meu amigo, se esse estudo teve algum valor para você e que te ajudou ao conhecimento da palavra do Senhor, compartilhe. Ajude que a mensagem do Senhor alcance os corações e que as pessoas decidam de que lado vai ficar. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, cada irmão e irmã que almeja pela vinda do Senhor. A paz seja contigo.